Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Assunto de Sacristia. Eu me chamo Rangel Silva e você está em mais um episódio do Assunto de Sacristia Podcast. No episódio de hoje, estamos com nosso irmão Adriel Nogueira de Carvalho. Ele que tem 45 anos, é casado com Dona Cineide e pai da Maria Clara e Maria Luísa. Ele que é formado em Educação Física, está acabando o mestrado, é servidor público do Tribunal de Justiça e da Prefeitura do Recife. É coordenador da catequese de jovens e adultos aqui na nossa comunidade da Iputinga, coordenador da comunidade Refúgio e hoje está aqui conosco no nosso assunto de sacristia para falarmos sobre catequese, né? Muito obrigado, Adriel. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela presença aqui no assunto de sacristia. Obrigado você, Rangel, pelo convite e boa tarde a todos, né, que seguem aqui o Assuntos de Sacristia. E sim, vamos conversar aí por um assunto muito importante, né? A catequese, e é o que falta muito, né, hoje em dia, assim, nos católicos, esse conhecimento necessário para poder viver aquilo que nós somos chamados a viver. Exatamente. Hoje a catequese é algo que na nossa igreja, né, precisa ser mais presente, ter mais formação de tudo que a igreja já nos deixou, né, desde o princípio, desde quando Cristo e os apóstolos vieram, né, e deixaram essa tradição para a gente. E hoje é algo que tem tanta informação, mas que as pessoas falta, né, essa busca sobre a informação da, da Igreja Católica. Mas vamos lá. O senhor que é catequista aqui na Iputinga, o que levou a se tornar catequista aqui na paróquia? Rangel, não foi uma experiência muito boa que me levou, não. Mas assim, eu acho que Deus pega algo ruim, né, e transforma ou utiliza para algo bom. Permite, né? É, Permite exato, algo. ele permite porque existe Os o frutos, né? nosso livre-arbítrio, a gente faz as besteiras, né, por aí. Mas o que é que acontece? Eu fui chamado para dar algumas palestras no Crisma alguns anos atrás. E quando eu chego lá, tinha uma catequista fazendo uma catequese falando sobre aborto. E o que eu escutei me chocou, né? Falando que a Igreja Católica aceitava alguns tipos de aborto, aí fez aquelas citações, estupro, tal, tal. E aquilo eu digo, meu Deus, onde é que ela viu isso, Uhum. né? E aquilo já foi meio, me deu um choque assim, Um tá impacto certo, que você viu que isso. não estava condizente com o que a igreja ensina, né? Totalmente fora, né? Aí depois eu fui mais uma vez chamado e outro catequista estava lá falando e estava falando sobre segundo casamento, tudinho, e que era aceito pela igreja. E eu digo, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada por aqui, porque a doutrina não está Não bem foi- longe disso aí que é ensinado. Aí, a partir daí eu já tive a iniciativa de chegar para o padre, tudinho, falar algumas coisas, e dizer, ó, padre, eu quero ser catequista do Crisma. Ainda estava tendo, ainda ia finalizar esse Crisma desse ano, né, que aconteceu isso, e eu ia entrar na próxima. Só que aí ainda nesse percursozinho, minha filha que tinha um amigo que tava fazendo Crisma nessa época, ela pegou o celular dele, brincando, tudinho, aí foi ver as mensagens de WhatsApp. E um dos catequistas, né, ou era ajudante de catequese, alguma coisa assim, mandando para ele alguns vídeos, né, impróprios. Quando eu vi aquilo, eu digo, não, bicho, tem que fazer alguma coisa, não dá não. Aí foi a minha decisão mesmo, assim, eu fui e seguindo aquilo que eu entendia, né, que eu fiz parte da renovação carismática por muitos anos
e a renovação diz que a gente tem que levar a cultura do Pentecostes a todos os lugares. E eu sempre tive essa missão, mesmo fora da catequese, mesmo fora da renovação. Então, eu resolvi, na catequese, levar também essa cultura do Pentecostes, levar a ação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, levar um pouco do conhecimento que eu tinha adquirido, porque eu já era pregador da renovação carismática, já estudava tal. Então, assim, diante dessa dificuldade que eu vi, eu realmente resolvi fazer parte da catequese. E foi interessante, né? Porque entrou eu sozinho num grupo que já era... Que já existia uma... E eu entrei, não falei um ai com ninguém, não briguei, não discuti, não enfrentei ninguém. Só que a minha entrada gerou a saída de quase todos, tá certo? Ficaram duas meninas, até não vou citar nomes, mas assim, ficaram duas que muito boas, elas eu conheço já há anos, né? Só que os outros saíram, tudinho. E a gente fez uma boa turma, até eu acho que a metade dos catequistas de hoje, de jovens e adultos, são dessa primeira turma de catequese. Eu acho que eu exagerei dizendo a metade. Eu acho que são 4, né, das catequistas, são dessa primeira turma. 3 ou 4. Então, assim, acho que já gerando alguns frutos, né, da catequese. Já temos catequistas. Esse ano entrou mais um que foi também da turma anterior, já está fazendo como estágio. Ano que vem ele vai ser catequista mesmo, né? Vai ser catequista, se Deus quiser. Mas que bom, então quer dizer que a sua entrada partiu daí de algo que você viu que não estava condizente com a doutrina católica e levou um chamado, né? Na verdade, né? Aconteceu isso aí para lhe, digamos assim, tirar você ali daquela zona de conforto e se colocar à disposição da catequese. E nessa caminhada aí, que já quantos anos faz que você tem de catequese? Bom, são 4 turmas e dura mais de um ano e 4 meses por aí. Se for ver, dá uns 7 anos já. 7 anos, né? Pois é. Então, muitas pessoas já passaram por aí e só para deixar claro que é catequese de jovens e adultos, não é a de criança não. Isso aí é... A partir de 15 anos, entra com 14 alguns, né? Porque vai se crismar com 15, já que vai ser mais de um ano de formação. Então, 14 anos você entra na formação, nas turmas, mas crisma a partir dos 15 anos. E que aí não são especificamente para crisma, aí entra catecúmenos, né, também, né? O que é que acontece? Para jovens e adultos, é iniciação à vida cristã. Tem pessoas que vão atrás do batismo e o padre, como já é adulto, o padre já introduz nessas turmas para poder fazer não só o batismo, como a primeira comunhão e o crisma, né? Normalmente o batismo ele é feito bem antes da celebração realmente do crisma. Mas a primeira comunhão varia. A gente pode fazer no dia, como vai ser nesse ano, vai ser no dia do crisma, a primeira comunhão de alguns, ou de forma antecipada, como foi até na época da pandemia. Como a gente estava vendo que estava com muita dificuldade de ter o crisma por causa da pandemia, eu fui falando individualmente com aquelas pessoas que não eram batizadas para batizar e fiz uma turma online, pessoal que ia fazer a primeira comunhão, para poder adiantar a primeira comunhão logo que saísse assim a possibilidade, tivesse a possibilidade da gente voltar a se reunir nas igrejas, tudinho. Minha filha mais nova até fez a primeira comunhão dessa forma, fez com o pessoal do crisma, apesar de não fazia parte dessa turma, mas ela já fazia catequese antes, né, para criança. Entendi. E nesse período que hoje você é coordenador da catequese de jovens e adultos, né? Que já passaram muitas pessoas. Assim, tem casos que chamam mais atenção, que conversões,
que é que você lembra aí de algo que pode trazer pra gente, algum testemunho, enfim. Olha, são muitas experiências assim maravilhosas. Eu sou daquele que digo assim, muita gente vai atrás daqueles milagres extraordinários de o paralítico andar, o cego ver, mas aquilo que realmente aquece meu coração são as conversões, são as mudanças de vida. E eu presenciei algumas experiências muito boas, né? Em várias turmas eu tive pessoas assim que não era casada, vivia junto, e eu fui conversando com o marido, fui conversando com ela, e eles acabaram se casando na igreja, ela pôde fazer o crisma, e o marido hoje participa da igreja. É. Alguns casais que queriam se casar, não é? E descobriram que precisava do crisma. Então foram fazer o crisma com a gente, e você via que não havia um conhecimento realmente da doutrina, não havia o conhecimento da vida como igreja. E ali, durante aquele período de formação, eles foram criando uma nova chama no coração em relação à igreja. Isso daí me anima muito, é uma coisa que realmente me toca muito. Algumas pessoas que vinham de outras religiões, teve gente que tinha passado pelo espiritismo, evangélicos, alguns participaram de algumas denominações protestantes e tiveram a conversão e ali puderam se fundar mais na doutrina. Isso para mim são experiências maravilhosas, assim. As que eu mais gostei mesmo foram a dos casamentos, assim. Foi, né? Porque eu sou um cara que pensa assim, olha, você tem que realmente querer se crismar, tem que realmente querer viver um sacramento. Então imagine você pegar um casal de 10 anos, sei lá, e fazer uma rotina dele assim antes do Do crisma, crisma. onde eles não poderiam. Teve uma vez até que a pessoa teve que se batizar. Eu expliquei, ó, no batismo você se torna uma nova criatura. E como você é adulto, você está ali firmando uma decisão de não mais pecar. Se você se batiza, você já não pode mais ter relações com a sua esposa, né? Do casamento civil. Vocês vão ter que fazer abstinência. E topar uma coisa dessa não é para todo mundo hoje em dia. Aí fazia aquele percurso, aí depois fazia o crisma, depois se casava. É uma experiência muito boa, assim, você vivenciar isso na vida de outras pessoas, assim, fazer parte, né? Um instrumento de Deus numa transformação de vida dessa, eu acho maravilhoso. Você bem falou aí, é um milagre. Porque há uma conversão dessa para o homem sair do pecado, para poder caminhar realmente em Cristo, ele tem que abrir mão do, do, do que o mundo oferece para você se sacrificar para Cristo ali naquela caminhada, e tem que ser muito perseverante. Às vezes um milagre, né, você, do paralítico andar, enfim, de ressuscitar alguém, às vezes a gente não dá valor das conversões, né? A conversão É uma grande graça, que é né? uma graça que só por conta de Cristo, né, traz para o ser humano. Mas aí me conta aí. E além dessas conversões, como é que como é que acontecem as reuniões? São várias turmas, dependendo do São, período. desde a última, do anterior, do ciclo anterior, que a gente abriu mais de uma turma para poder, assim, alcançar pessoas que não tinham acesso às turmas anteriores, que normalmente era no domingo, né? No domingo à tarde tinha as turmas e tinha gente que não podia por alguns motivos tal. Então a gente começou a fazer turmas no primeiro ano acho que foi segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Eram 5. Aí esse ano, agora, nesse último Nossa, ciclo, bastante, hein? tá tendo na segunda, na quarta
sexta, sábado, domingo. Agora. Então, assim, à noite, né, no dia de semana, no sábado, se eu não me engano, são 5 horas da tarde, domingo, 4h30, 5 horas. Porque depende do dia, porque tem um dia que a gente faz adoração. Aí é mais cedo. Isso aí é na paróquia. Na paróquia, só lá na matriz. Só na matriz. Quem quiser se inscrever vai ter o período de inscrições, né? Não sei se esse... É porque a celebração do Crisma vai ser, dessa última turma, vai ser agora no dia 15 de junho. Aí após isso, o padre quer fazer umas formações com catequistas, a gente vai ver alguns outros catequistas para continuar com esse mesmo número de turma, porque alguns precisarão sair por causa de trabalho, outros porque estão formando família agora, vai nascer neném aí de uma das catequistas, e vai dificultar um pouco, né, esse processo. Aí a gente vai ir atrás de outros catequistas e vai fazer algumas formações, porque o padre quer fazer ter um modelo um pouco parecido, ou pelo menos seguir o máximo que ele puder com RICA, que é o Rito de Iniciação Cristã de Adultos. Então, assim, ele vai fazer umas formações para a gente, aí logo depois dessas formações a gente vai abrir as inscrições. Provavelmente no final do segundo semestre a gente está abrindo. Já é. E para quem tiver interesse, né? Esse vídeo vai ficar gravado posteriormente, né? Estamos no ano 2025 e mais ou menos no segundo semestre, como o Adriel falou. Aí procura a secretaria paroquial, né? Que aí vai receber todas as informações necessárias. A gente sempre anuncia em todas as missas quando inicia as inscrições. Nas missas também, As né? missas, os padres anunciam também, aí fica na secretaria. Instagram também, a Pascom também divulga. Isso. Pronto, então ótimo. E vamos lá. E assim, o que é passado para esses jovens e adultos de catequese? Qual que é o aprofundar? Assim, tem um aprofundamento da doutrina? O que? Eu sempre escutei muito de muita gente que pensava que catecismo era o catecismo de criança, né? Que as crianças veem quando fazem a primeira comunhão, que é aquele negócio mais básico, aquela coisa mais simples que as crianças podem alcançar com mais facilidade. Não é. A catequese de jovens e adultos já é mais profundo e a gente aborda os temas de forma mais, assim, como é que eu posso, mais detalhada, principalmente utilizando o catecismo amarelo, que o meu é amarelo, né? Eu não trouxe não, o meu é preto, mas o pessoal conhece muito como catecismo amarelo, que é bem grandinho, que ali é o resumo da doutrina da igreja. A gente fala muito sobre a tradição também e sobre o magistério. Tem umas formações realmente assim mais densas, certo? Alguns assuntos a gente aborda e são assuntos bem atuais, assim, como aborto, a sexualidade, a afetividade. E a gente aborda também como temas isolados, juntando todo o conhecimento. Casamento, namoro, essas coisas. O que acontece? No catecismo, quando a gente vai estudando, o catecismo ele tem uma didática muito boa, um roteiro muito bom, onde quando você vai estudando o início, né, do catecismo, você vai somando e já vai criando conhecimentos que vai ajudar aquilo que vai por vir ainda nas outras páginas, né? Aí você vai acumulando conhecimento e vai ajudando você a fazer discussões com esses assuntos mais atuais. Você, lá no catecismo, você vai abordar o pecado, você vai abordar moral, você aborda virtudes, dons, consciência. Então, quando você adquire conhecimento acerca desses conceitos e você vai discutir sobre sexualidade, você vai estar utilizando todos esses conceitos nessa discussão. Então, muitas vezes eu faço assim, ó, eu não vou falar nada, vocês já sabem a resposta sobre isso aqui. Aí eu vou conversando, vou deixando, aí eu vou recordando a eles o que a gente foi estudando. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que, como catequista, ajudar aquelas pessoas, primeiro,
a saber onde procurar. No começo você falou de informação. Informação, ela pode ser uma informação verdadeira e uma informação falsa. Informação é muito diferente de conhecimento. Conhecimento vem quando você pega essas informações, estuda, pesquisa, vai em fontes fidedignas, utiliza aquilo na sua vida e você adquire esse conhecimento, não é? Então, assim, a gente precisa mostrar a eles onde achar as informações verídicas, catecismo, na Bíblia, em todo o magistério ali, toda a tradição da igreja, mostrar a eles como achar aquilo dali, né? Para poder, assim, criar um conhecimento que vai ajudar eles a viver a vida como Cristo quer que a gente viva. Então, assim, não é só uma formação, eu estar ali jogando conhecimento. O catecismo é tipo um manual católico, né, que aborda a maioria das dúvidas, né, aquilo que ele não fala de forma... E tudo sendo à luz do evangelho, né? Tudo sendo ligado à luz do evangelho, dos ensinamentos que tem na... Exatamente. Ali naquele catecismo amarelo... Que às vezes a pessoa acha que o catecismo é o ensinamento do domingo para as crianças, né? Às vezes não tem nada a ver. Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar assim, ó, nessa posição. Vê? Não é uma coisinha muito pequena. Mas assim, eu acho extraordinário. Tá certo? Ninguém precisa ter pressa. Você vai aqui, quando você pega, tem vários índices. É interessante, porque você vê que tem dúvida. Aí tem aqui o chamado índice analítico. Alguma palavra que você queira, você não entende, como agora eu falei, aborto, sexualidade, você vai aqui e acha o nome e ele vai dizer os parágrafos que falam sobre aquilo dali. Tá entendendo? Então, assim, você pode fazer consultas através desse catecismo sobre os assuntos que você tem dúvida. Tá certo? Então, assim, é algo que é obrigatório. Eu vou falar um negócio que pode ser que o povo não entenda muito bem, mas eu vou tentar explicar bem direitinho. O ideal é você ter um conhecimento, no mínimo básico, do catecismo para que você comece a ler a palavra, a Bíblia. Porque assim, se você começa a ler a Bíblia com conhecimento do mundo, com a mentalidade do mundo, você vai ali pegar a Bíblia e vai fazer dela aquilo que você bem entender. Existe todo um estudo, quase não sei a palavra aqui, um estudo e uma interpretação que a igreja já tem, né? Então, assim, ela está aqui. Para você entender o evangelho, para você entender a Bíblia, sem ter um conhecimento pelo menos básico do que a igreja interpreta ali, você acaba sendo induzido a alguns pensamentos até protestantes e heréticos, né? Isso é você falando e passando na minha cabeça o que eu acho que para hoje, para todo católico que entenda um pouco da doutrina, do mundo que a gente está vivendo, o quanto de protestantismo já se infiltrou dentro da Igreja Católica por conta da convivência, porque hoje a gente convive por conta do número de protestantes e assim, eu acho que nós católicos deixamos muito, abrimos espaço por falta de catequese e abrimos mão de defender a doutrina católica. Os evangélicos fazem muito bem isso, porque eles são protestantes no trabalho, na escola, na faculdade, dentro do ônibus, eles vivem, e a gente estamos muito, digamos assim, neutros nisso aí. E termina a gente sendo influenciado diariamente por conta disso. Porque às vezes, como várias pessoas, não, mas não tem na Bíblia. Pera ainda. Não tem na Bíblia? Não. A Igreja Católica, o que você falou, e eu entendi perfeitamente, que a gente tem que ter o mínimo de catequese, o que a Igreja diz, por conta... para a gente interpretar o que tem a Bíblia à luz do que a igreja já disse há 2000 anos, vem dizendo há 2000 anos, para a gente não entrar no livre-arbítrio do protestante. Você pode pegar a Bíblia
ler, tirar de contexto e fazer ali o que você bem entender. E a gente vê muito isso, e eu não vou dizer que é só com os protestantes, não. A gente escuta, infelizmente, hoje até padres e pregadores católicos fazendo isso. Se a gente não tiver um mínimo de conhecimento, a gente vai se deixar guiar por esse cego. Mas se a gente estudar, se a gente conhecer a nossa doutrina, se a gente estudar a palavra, o evangelho, quando alguém fala algo que destoa, você já fica com uma pulga atrás da orelha. O problema é quando a gente confia na autoridade daquela pessoa que ali está, um pregador, um padre, um catequista, e não tem conhecimento nenhum daquilo e nem tem vontade de ver se o que ele está dizendo é verdade ou não. É uma coisa que eu faço sempre na minha turma. Quando eu ensino, eu digo, olha, vão atrás de estudar para ver se o que eu estou falando é verdade. Eu não posso estar mentindo para vocês, não. Eu não posso estar falando do meu achismo aqui. Vocês têm a obrigação, vocês já são adultos, alguns já, os jovens, mas com a cabeça suficiente de saber que é necessário que eles busquem saber se o que eu estou ensinando está realmente ali na palavra. Apesar de eu usar sempre nos slides, utilizar o catecismo, quando eu dou uma ficha com alguma coisa, eu boto o parágrafo do catecismo para eles irem atrás. Porque quando eu formo os catequistas, eu digo uma coisa. Nós não vamos lá para falar daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente acha. A gente vai formar segundo o que tem aqui, ó, no catecismo. Mas eu não concordo, problema seu. Se você não concorda e quer ensinar algo que destoa, saia, não seja catequista. Porque assim, depois de vários anos estudando, e eu tive a primeira experiência com catecismo de verdade, de estudar de verdade, com 21 anos. Então já vai o quê? 24 anos de vida estudando e lendo catecismo. Mesmo assim, tem coisa aqui que eu leio e eu não tenho um total conhecimento sobre aquilo. Mas porque eu não tenho esse total conhecimento, eu vou ensinar diferente do que está aqui? Não. Posso fazer isso. Não é a minha missão, não é essa, o meu chamado não é esse. O meu chamado é ensinar aquilo que a igreja ensina. Tá entendendo? Então, assim, é importante. A palavra já diz, o próprio Deus já chegou a... Meu povo padece por falta de conhecimento. O pessoal aí tá morrendo, e não é morte física. É uma morte muito pior, é uma morte espiritual. É uma morte que leva para o inferno. Que a morte física, né, pode ser a passagem para um lugar muito melhor, que é o céu. Essa morte espiritual da humanidade é algo gritante. A moralidade que o mundo está impondo para para a gente é um negócio assim que é um convite, é uma passagem direto para o inferno. Infelizmente é isso. Você viu agora no carnaval, foi uma coisa absurda. E se a gente não tem essa busca desse conhecimento e percebe como devemos agir, o negócio vai ficar muito difícil para a gente. Entendendo? Vai ficar assim, a gente não vai ter como saber como agir. Até porque, Rangel, o mundo, ele caminha e a gente está vindo por um declínio moral muito grande. Ao ponto de as gerações que nasceram, sei lá, agora no ano 2000, 2010 para cá, eles já nasceram dentro de um mundo perverso, imoral, não é? De uma grande promiscuidade, de uma grande corrupção espiritual. E eles já se acostumaram com isso porque nasceram dentro daquela condição. A gente tem que mostrar, tá certo? Para essas pessoas que aquilo dali não é o certo, não é o normal. Apesar de ser o comum, hoje em dia, aquilo não é o normal. Isso é uma missão muito difícil. E a gente é um instrumento, mas só Deus para fazer isso hoje em dia, viu? Porque tá difícil.
Mudar, Muito difícil. mudar esse pensamento do mundo hoje, a gente enfrentar massivamente o bombardeio de redes sociais, consumismo, promiscuidade, enfim, é muita coisa que está sendo atacada e a gente está convivendo, e a gente está ali nessa barreira ali tentando fugir disso aí e ainda buscando, né? Como você buscando levar essa palavra para as pessoas, porque a gente nasceu em outra época. Você falou, é bem claro isso aí, a gente nasceu em outra época E que não era boa. e que já não era boa e justamente a falta de conhecimento da doutrina da igreja, que a gente já nasceu nesse tempo, porque até os anos 30, 40 era diferente a doutrina passada para os nossos avós, nossos pais, né? Eu gosto de dizer que o pessoal mais progressista, mais liberal da década de 20 do século passado se chocaria com os conservadores da atualidade. A forma de vestir, a forma de falar, a forma de agir, chocariam eles. Que eram os revolucionários daquela época, que eram os assim, progressistas da época, mas eles iam se chocar. Eu gosto muito de ver no YouTube, tem uns vídeos de, bota lá, Copacabana, anos 60. Você vendo como as pessoas se vestiam no Rio de Janeiro, naquele calor. Os homens de chapéu, de paletó, de calça, as mulheres de vestido. E algumas andavam com um vestido um pouco mais curto, mas era mostrando o calcanhar, o tornozelo. E já era progressivo para isso. Os homens já iam com uma roupa um pouco diferente, mas ainda de paletó e de calça. Já eram os mais progressistas. Imagina esse pessoal vendo como o povo se veste hoje em dia. Eu estou falando só de vestimenta, mas o comportamento em si é absurdo o que está acontecendo. O tratamento dos jovens com os idosos, rapaz, como é desrespeitoso o tratamento hoje, ninguém mais... E até os idosos com os próprios jovens não se dá um respeito dos cabelos brancos que tem, né? Infelizmente Eles, de vez de, com a idade, muitos praticarem as coisas boas, parece que foram somando durante a idade as coisas ruins que não deviam aprender. Também tá assim, tá ruim. Tá difícil. Tá difícil. Mas, e assim, é algo cíclico, né? A gente pode ver que tem esses declínios da civilização. A gente vê isso na Bíblia de uma forma muito clara. E na época de Noé, lá do dilúvio, o que foi aquilo? Deus manda aquele dilúvio por causa do declínio moral das pessoas que viviam tudo contrário daquilo que eles foram chamados a viver. Né? Só Noé é que tinha ainda um traço da vontade de Deus. Aí você vê Sodoma e Gomorra, tá lá citando por que da destruição de Sodoma e Gomorra. O que é que havia em Nínive? A corrupção de Nínive era o quê? Que não foi destruída, mas por causa da mudança e da conversão da cidade. Você vê o declínio romano, o próprio Santo Agostinho já diz que ali ele estava vendo e o declínio era moral. Santo Agostinho viveu exatamente aquele processo da queda de Roma. Ali ele via e citou, tanto que ele fez a Cidade de Deus, mostrando a cidade dos homens e a cidade de Deus, como deveria ser e como era ali. Então, civilização mais uma que cai por causa disso, da queda da moralidade. E nós vivemos algo hoje que a perversidade do homem é algo absurdo e é algo que está ao ponto de, se você fala contra, nós é que somos os errados. E eu chamo isso de perseguição. Perseguição à moral cristã. Eu não posso ter um pensamento, né, e falar esse pensamento em público, que eu posso ser taxado de muita coisa, né? Extremista de tudo aí. O Frei Gilson hoje não pode falar nada que é o absurdo.
Eu achei um negócio, Rangel, assim, muito engraçado. A graça é retórico que eu tô falando, não tem nada de engraçado. A pessoa criticando as pessoas que estavam acordando às 4 horas da manhã para rezar com Frei Gilson. Porque essas pessoas não estão varrendo a calçada, não estão arrumando a casa, não estão lavando roupa. É um bando de gente burra, tal, tal, tal. Mas essa mesma pessoa não falou e não criticou ninguém que ficou de 10 horas da noite até as 5, 6 horas da manhã vendo as escolas de samba desfilando esse ano só foi coisa de candomblé, desse tipo de coisa, né? Não, alguém criticou o pessoal que ficou acordado vendo isso? Não. Como é que é isso? Como é que a gente entende Quer a dizer, mentalidade desse povo? a cabeça dele que é algo absurdo as pessoas colocar 1.400.000 pessoas no YouTube de joelho rezando, adorando o Nosso Senhor Eucarístico ali e rezando o texto, mas ver qualquer tipo de porcaria aí pode, enfim. E engraçado que isso aí, desde sempre, isso aí vai ser até o final dos tempos, né? A questão de que o mundo está caminhando para isso. Vai acolher todas as religiões, exceto a sua, né? Sempre tá buscando, sempre você pode abraçar todas, mas a nossa fé católica, ela tem que se sujeitar digamos assim, a todas as religiões. A gente tem que, digamos assim, haver acho que é um sincretismo, né? A gente tem que estar imerso nisso aí para não ofender. Não, nós somos católicos e nós devemos sim professar nossa fé e defendê-la como ela e como Cristo e os apóstolos deixaram até nós. Não adianta a gente, quando a gente for falar, a gente deve respeitar, é obrigação nossa como católico, respeitar você é de outra religião. Meu irmão, você pode ser mais santo que eu, melhor do que Deus te abençoe. Você quer ouvir o evangelho? Não. Deus te abençoe, meu irmão. Eu tô aqui para te ensinar. Se você tiver boa vontade, bom coração, tô aqui para te ensinar. Se não, te respeito, pode Olha, professar. só existe uma verdade, tá certo? E ela é Cristo. Os outros podem escolher o que for. E eu tenho que respeitar o direito deles de fazer essa escolha. Tá certo? Foi Deus que colocou lá no Jardim do Éden aquela árvore do bem e do mal. Porque se não existisse aquela árvore, não existiria a liberdade de ir de contra Deus. Eles já estavam vivendo só Deus ali, só era apresentado Deus. Foi apresentado a ele a possibilidade de virar as costas para Deus. O homem escolheu virar as costas para Deus. Foi Deus que deu essa liberdade. Você escolhe o que você quiser. Agora, a verdade está aqui. É na Igreja Católica, é a Igreja de Cristo. A verdade é Cristo. Pronto. A gente tem que tolerar as pessoas. Agora, eu não preciso tolerar as ideias. O que elas ensinam não é. Não, a gente Você não deve negar. Pra gente amar um outro e respeitá-lo, a gente não deve negar a nossa fé. Né? Jamais. Nunca que devemos fazer isso. Tem até amigos meus que vêm falar sobre a Bíblia. Não, mas é porque a Bíblia. Não, tá certo. A gente acredita. A Bíblia que você tá nas suas mãos veio da nossa igreja. A sua igreja veio da Bíblia, mas a nossa igreja veio de Cristo e os apóstolos. E dela saiu a Bíblia. É uma expressão da igreja, a Bíblia. Não, sem a Igreja Católica não existiria Bíblia. Não existia. Como a primeira carta, o primeiro livro da Bíblia foi a carta aos Tessalonicenses de São Paulo. Isso 20 anos depois de Cristo ser crucificado. Então, quer dizer, não existia Bíblia. Como a Vulgata, que aí o latim foi disseminado no Império Romano, foi 395 com São Jerônimo. Quer dizer, 300 anos
Como foi que essa igreja viveu sem Bíblia? Não faz sentido. A Igreja Católica ela não veio de um livro. A Igreja Católica veio da verdade, da palavra divina de Cristo. E veio transmitida até os dias de hoje. Agora, a Bíblia, tradição e o magistério, isso é o que compõe, né, a Igreja Católica, é o tripé da Igreja Católica. Isso a gente tem que ter firme na nossa fé que quem diz o que está na Bíblia é a Igreja, que foi ela que trouxe essa verdade até a gente. Mas enfim, aí a gente tem que respeitar. Você acredita na Bíblia, meu irmão? Deus te abençoe. Continue assim. Uma hora você vai encontrar a verdade e vai enxergar que a igreja de Cristo é a igreja católica. Quem convence é Deus, né? É. Às vezes a gente é um instrumento para falar algo, para dar sei lá, A gente é só ser, usar. ser só uma usar. luz assim, porque a gente é chamado a ser sal, luz, né? Mas quem convence, quem converte é Deus. Então, não cabe a mim também discutir com ninguém. Uhum. Eu não discuto. Deve respeitar e... Pois é, Adriel. E aí? Doutrina. Isso aí, o jovem sai mais ou menos com um ano e... Vai dar 1 ano e 5 meses 1 ano e 5 meses. Que já faz formada, já faz aí batismo, primeira Eucaristia, crisma. Vai ter agora o batismo na Páscoa de 4. Outros já se batizaram, 4 faltam e vão ser agora na Páscoa. Aí depois a primeira comunhão vai ser exatamente no dia do crisma, no mesmo momento. Ah, que ótimo então. Então, meu irmão, é isso. Quero só te agradecer por essa presença aqui. Muito obrigado pela catequese que nos deu aqui. Que Deus te abençoe e continue firme na caminhada, que é isso que precisamos. A Igreja Católica precisa de servos, né? Para levar a palavra de Cristo, para catequizar realmente nós que estamos na igreja, que precisamos desse conhecimento. E você bem falou, né? A gente tem que estar sempre em busca de entender o que a igreja quer para nós, né? Deixou para nós na tradição, no magistério, enfim. E só tenho a agradecer. Eu vou deixar aqui para você dar o... Cadê? Quando quiser se despedir do pessoal. Não é nenhuma uma despedida, né? A Assim, gente vai se ver. vai se Mas ver. assim, é um chamado, né? Para a gente buscar conhecer a nossa palavra, a palavra de Deus, a nossa doutrina, a doutrina dessa igreja maravilhosa. Não se ama aquilo que não se conhece. Não dá. A gente só ama aquilo que conhece realmente. Então, busquem conhecer mais a igreja. Comprem esse livrinho, se pode se dizer isso, né? E mergulhem nele, porque é uma grande bênção descobrir a beleza da nossa igreja, a beleza de tudo que foi sendo formado pelo Espírito Santo nessa igreja maravilhosa. E já puxando aqui, só para amarrar aí, deixar também para o pessoal sobre a patrística, né? Aqueles livros dos pais da igreja, que é algo que também, para você entender a nossa igreja, que aqui tem todo o conhecimento que a gente precisa básico, né? Mas se você quiser saber da história, de como foi formada, é algo que é muito interessante, né? Com certeza. Eu acho assim, é uma coisa que eu falo muito também na catequese, é a história da igreja. Os pais da igreja ali daquele início. A vida dos santos. Eu acho assim, você que é católico e quer realmente se aprofundar espiritualmente, leia a vida dos santos. É algo que eu sou apaixonado, assim, é algo que me fortalece muito. Eu estava dizendo os baluartes, né, assim, mas eu já li várias vidas de santo. Toda vez que eu leio a vida de um santo, eu vou atrás de outros livros e me apaixono por ele também. Apesar de que a minha grande paixão é Santa Teresinha e Padre Pio. Mas, assim, a vida dos santos, a história da igreja. Quando você lê
pelo menos o resuminho assim da história da igreja, você vê, poxa, isso aqui vem de Deus, não tem pra onde ir. Não tem pra onde correr. É muito bonito. E é muito importante, edifica muita gente. Pois é. Pois, Adriel, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe.